Aula A6, momento de força. Hoje vamos estudar a definição de momento de força ou torque. Primeiramente, vamos ver a definição de o que seria aí classificado como um corpo rígido. Imagine que temos esse corpo em azul e vamos determinar aqui o vetor AB. À medida que esse corpo azul claro começa a transladar e a girar, esse vetor AB mantém as suas características. Então, podemos definir um corpo rígido como um corpo no qual um vetor posição que determina dois pontos nesse corpo tem mantido as suas características relativas a um ponto do corpo. Como assim? Características da grandeza vetorial, módulo, direção e sentido, mesmo quando o corpo sofre algum tipo de movimento. Então, o primeiro movimento que a gente estuda é o movimento de translação. Então, aqui temos esse corpo apenas transladando. Note que o vetor AB mantém aqui a sua direção e sentido. E podemos estudar esse movimento em relação ao seu centro de massa. Se formos analisar o movimento do centro de massa, teríamos essa trajetória em linha contínua apresentada aqui. O segundo tipo de movimento que podemos estudar é o movimento de rotação. Para estudarmos o movimento de rotação, precisamos definir um eixo fixo de rotação, em torno do qual o corpo gira. Esse eixo pode ser perpendicular ao seu centro de massa ou em qualquer outra posição pré-definida. Vejamos. Então, nesse caso aqui, esse corpo está girando em torno de um eixo perpendicular ao plano do slide na tela do seu computador. Correto? E existe também a composição desses dois tipos de movimento, que seria a translação, o deslocamento em uma determinada direção, caracterizando seu movimento de translação, e a rotação. Note aqui que o vetor AB inicialmente está numa posição, aqui ele já está em outra. Okay? Um exemplo claro de movimento de rototranslação é você lançar uma bolinha de gude no chão. Quando você lança essa bolinha de gude, admitindo que ela fará uma trajetória retilínea, ela se desloca no eixo X, portanto tem movimento de translação. E ao mesmo tempo, ela rotaciona em torno do seu próprio eixo, possuindo também movimento de rotação. Desta forma, dizemos que a nossa bolinha de gude possui movimento de rototranslação. Então, a gente conseguiu definir aí três tipos de movimento: translação, rotação e a composição desses dois tipos, que é a rototranslação. A ideia de hoje é estudar a segunda condição de equilíbrio, que está correlacionada com o movimento de rotação. Nas aulas anteriores, estudamos o corpo em equilíbrio de translação, onde a somatória das forças, ou a força resultante, era nula. Hoje vamos estudar a segunda condição de equilíbrio, que é equilíbrio de rotação, onde um corpo vai estar em equilíbrio de rotação quando a somatória dos torques ou momentos de força for zero. Para isso, precisamos estudar a definição de torque ou momento de força, para conseguirmos entender no que consiste essa segunda condição de equilíbrio. Momento de força ou torque, ele é definido através de um produto vetorial, onde, primeiramente, definimos um polo, que é por onde o eixo de rotação passará. Ok? Definimos um vetor braço de força, que é a distância do polo até o ponto onde a força aplicada no corpo a força será aplicada no corpo. Definimos o vetor força e o vetor momento de força ou torque consiste no produto vetorial desse vetor posição e do vetor força. Para calcularmos o módulo do torque ou momento de força, precisamos aprender ou rever a definição de produto vetorial, que consiste em módulo do primeiro vetor, vezes módulo do segundo vetor, vezes seno do ângulo formado por eles. Note que aqui, por uma simplificação de notação, omitimos a notação do módulo e a flechinha indicando a notação de vetor.
Mas isso aqui seria módulo do vetor torque, módulo do vetor braço de força, módulo do vetor F, vezes seno do ângulo. Veja, o eixo de rotação está perpendicular a O. Estabelecemos o polo exatamente nesse ponto O. Então, o braço de força parte do ponto O e se estende até o ponto onde a força é aplicada. E aqui temos a força F. A direção do vetor torque é sempre perpendicular ao plano formado pelo vetor posição e o vetor força. E o sentido, ou seja, o sinal que vamos adotar, se é um torque positivo ou negativo, determinamos através da regra da mão direita. Ok? Para indicar o sentido, vamos admitir primeiro uma convenção de sinais. A convenção de sinal adotada é que no sentido anti-horário o torque é positivo. Para tentarmos entender melhor a regra da mão direita, vamos imaginar que temos dois vetores no mesmo plano. O vetor em rosa, que é o vetor braço de força, e o vetor F, que seria esse vetor em azul claro. Então, para aplicarmos a regra da mão direita, posicione a sua mão direita com a palma virada para o vetor R. E imagine que com a palma da sua mão você está arrastando o vetor R em direção ao vetor força, utilizando o menor ângulo possível. Você notará que seu polegar aponta para fora da tela do micro. Dessa forma, o seu torque é um torque positivo. Vamos fazer um test drive. Será que vocês entenderam? Imagine um vetor R e o vetor força. Qual será os que estão nesse plano? O vetor torque é perpendicular ao plano. Resta saber se ele é positivo ou negativo. Então, teste se você entendeu. Utilize a regra da mão direita ou a convenção de sinais para avaliar esse sinal. Qual é o torque? Qual é o sinal do torque exercido nessa situação? Já descobriram? É positivo, veja bem. Ao posicionar as pontas dos dedos na direção do vetor R e você imaginar que está arrastando R em direção ao F, o seu polegar sai da tela do vídeo do seu computador. E nessa situação, eu tenho um vetor R aqui e um vetor F sendo exercido nesse sentido e direção. Qual é o sinal do torque nessa situação? Então, ao posicionar a mão com os dedos, a mão direita com os dedos na direção do vetor R, imagine que você está arrastando R na direção de F. Você notará que o seu polegar aponta para o interior da tela do seu computador. Logo, o torque será negativo. Terceiro exemplo. Vocês têm o vetor R apontando para a direita e o vetor F apontando para baixo. Posicione a palma de sua mão com os dedos da sua mão direita, com os dedos apontando na direção do vetor R. E imagine que você arrasta esse vetor R em direção ao F, utilizando aqui o menor ângulo. Para onde aponta o seu polegar? Para dentro da tela do monitor do seu vídeo. Logo, o torque é negativo de acordo com a nossa convenção de sinais. E, no nosso quarto exemplo, o vetor R aponta para a esquerda e o F para cima. Para onde aponta o seu polegar quando você realiza a regra da mão direita nessa situação? Posicione, então, as pontas dos dedos na direção do vetor R e imagine que você arrasta esse vetor R na direção de F. Você vai perceber que, novamente, o seu polegar aponta para o interior da tela do seu vídeo. Logo, o torque é negativo de acordo com a nossa convenção. Vamos a um exemplo mais prático. Imagine uma barra num apoio P com uma força de 3 N sendo aplicada aqui na posição 2. Se definirmos o eixo de rotação que passa aqui pelo apoio P e o polo exatamente aqui nessa posição 4 indicada, o vetor braço de força parte do polo em direção à posição 2, onde a força foi aplicada. Logo, nosso produto vetorial será módulo de R, módulo de F,
vezes seno do ângulo entre R e F, que é um ângulo de 90 graus. Seno de 90 graus igual a 1. O sinal do vetor torque a gente vai definir de acordo com a regra da mão direita e obedecendo a nossa regra de sinais. Logo, nota-se que essa força de 3 newtons faz com que a barra tenda a girar no sentido anti-horário. De acordo com a nossa convenção de sinais, esse torque é positivo. Ou, se você preferir, aponte a palma da sua mão direita na direção do vetor R e imagine que você está arrastando o vetor R na direção do vetor de força igual a 3 newtons. Você verificará que seu polegar aponta para fora da sua tela de vídeo. Um dos conceitos importantes aqui é, você aprendeu a definir o polo, você sabe que braço de força é a distância entre o polo e o ponto onde a força está sendo aplicada, e linha de ação de forças. Linha de ação de forças é a reta suporte por onde passa a força F. Ok? Agora, vamos para a nossa simulação utilizando um applet desenvolvido pela Universidade de Colorado, nos casos mais simples. Pois bem, então temos o braço de força com a origem no polo, apontando aqui para o lado esquerdo até um ponto onde a força-peso foi aplicada. Veja, pela regrinha da mão direita, se fizermos braço em cima de força, teremos o polegar apontando para fora da tela do seu computador. Isso indica um torque positivo. Outro modo de raciocinar é notar que esta força-peso vai fazer com que essa prancha gire no sentido anti-horário, que representa um torque positivo de acordo com a nossa convenção de sinais. Vamos verificar? Basta clicarmos aqui para remover o apoio e a nossa prancha está girando no sentido anti-horário, correto? Se pegarmos esse extintor e colocarmos na posição com uma distância semelhante à anterior, de novo, teremos a força-peso, a distância em módulo do braço de força será a mesma. Lembra, braço de força tem origem no polo até o ponto onde a força está sendo aplicada, ou seja, o braço de força está apontando para a direita do seu vídeo agora. A força-peso está para baixo. Ao utilizarmos a regra da mão direita, notaremos que o polegar da sua mão direita aponta para o interior da tela do seu computador, indicando que o torque exercido agora é um torque negativo. Este torque em módulo tem o mesmo valor do torque quando o extintor estava nessa posição. O que mudou foi o seu sinal. Em outras palavras, se removermos esses apoios móveis, verificaremos que essa prancha rotacionará, girará no sentido horário, correto? E, por sua vez, se aplicarmos ao mesmo tempo o torque do lado esquerdo e o torque do lado direito de módulos iguais, mas esse torque será negativo e esse torque será positivo, conseguiremos o equilíbrio da prancha. Certo? Veja, ó, se eu arrastar um pouquinho o extintor para a posição 5, a somatória dos torques não será mais nula. Eu consigo o equilíbrio apenas quando a prancha, quando os torques têm o mesmo módulo e apenas os sentidos são opostos, ou seja, sinais contrários. Da mesma forma, ó, se eu arrastar um pouquinho o extintor para fora de sua posição equivalente aqui, ó, nós não sairemos fora da condição de equilíbrio. A segunda condição de equilíbrio nos diz que a somatória dos torques deve ser nula. Só assim atingiremos o equilíbrio de rotação. Momento de força. Existem dois métodos para a gente calcular o momento de força ou torque. Um deles seria pela definição do módulo do momento.
né? Como temos um produto vetorial, o módulo de momento de força, ou torque, é o módulo do braço vezes o módulo da força vezes o seno do ângulo entre eles. Esse sinal, se um torque positivo ou negativo, a gente consegue obter analisando pela regra da mão direita, né? Quando você imagina que você arrasta o vetor R em direção ao vetor F, para onde apontar o seu polegar, você terá aí o sinal do vetor torque, o momento de força. Um outro jeito, né, que às vezes as pessoas encontram mais facilidade de determinar o sinal, seria observar que quando você exerce uma força F nesse sentido, a tendência dessa barra articulada é girar no sentido horário. Como discutimos no início da aula, a nossa convenção é que quando o corpo gira no sentido anti-horário é que o torque é positivo. Dessa forma também definiríamos aí o sinal do torque como sendo negativo. Um outro método, né, além do método de definição do momento, seria utilizar os componentes da força aplicada. Então, dada uma força F, decomporíamos numa componente horizontal e numa componente vertical, né? A gente sabe que a soma do torque exercido pela componente horizontal mais o da torque exercido pela componente vertical lhe dará o torque resultante, né? Então, veja, se fizermos braço de força, que é R, vezes vetorial, força na direção vertical, notamos que esse ângulo RFT é um ângulo de 90 graus, né? Então, você tem um valor diferente de zero. Contudo, quando analisamos o torque exercido pela força horizontal e o braço, notamos que é o exemplo que a gente já descreveu anteriormente, que é um caso em que a força é antiparalela ao braço R, né? De forma que o ângulo formado entre o braço R e o vetor força é um ângulo de 180 graus. Como o produto vetorial envolve um seno, né? Como o produto vetorial envolve um seno de ângulo, né? Olha, temos aqui um vetor antiparalelo e aqui o vetor antiparalelo. Temos aqui o vetor braço de força e a força como um vetor sendo antiparalelo. Como o produto vetorial envolve um seno, o resultante aqui seria zero, né? Porque seria seno de 180 graus. Logo, o torque resultante nesse sistema consiste em apenas calcular braço de força vetorial, força na vertical, né? Então, seria R vezes força na vertical, vezes o seno do ângulo que essa força tem em relação ao braço R, que é 90 graus, vezes seno de 90, tá? Novamente, esse sinal menos se obtém ou utilizando a regrinha da mão direita, ou lembrando que essa força na vertical faria com que a barra tendesse a girar no sentido horário. E por convenção de sinais, quando a rotação ocorre no sentido anti-horário, é que o torque é positivo. Logo, esse sinal menos apareceria naturalmente. Então, a gente iniciou a aula com tipos de movimento, translação, rotação e rototranslação. E agora aprendemos a calcular momento de força ou torque, né? Exercido por uma força em relação a um eixo de rotação. Então, será que a gente entendeu mesmo, né? Como é que seria o momento de força ou torque dessa força de 60 newtons formando 20 graus com a vertical? O primeiro modelo, né, seria calcular isso utilizando o método da definição. Para utilizar o método da definição, basta a gente saber o valor do braço em relação ao eixo de rotação, né, vetorial ao vetor força, que é o F de 60 newtons, tá? Então, pela definição, seria R vezes F vezes seno do ângulo entre a força e o braço, né? Se esse pedacinho aqui equivale a 20 graus, esse pedacinho aqui, né, esse ângulo aqui seria 70 graus, é o complementar dele, né? Então, transformamos o braço para metros, né, dividindo por 1000, note que aqui está 100 milímetros, vezes a força de 60,
newtons vezes seno de 70. Né? Esse sinal menos apareceu pelo fato de que essa força faria com que a roda tendesse a girar no sentido horário, né? Fazendo com que ela gire no sentido horário, o torque é negativo. Só que quando nós vamos apresentar uma resposta final de um problema em física, requer que nós ajustemos o número de algarismos significativos. Note que aqui temos um produto, né? A primeira parcela tem 3 algarismos significativos, porque os zeros à esquerda não são considerados algarismos significativos. A força tem 2 algarismos significativos e o ângulo tem 2. Logo, a resposta final deve conter 2 algarismos significativos. Note também que a unidade de torque, o momento de força, é Newton vezes metro. Ok? Outra maneira de resolver esse mesmo exercício seria utilizando o método dos componentes, que é decompor a força F na componente vertical e na componente horizontal, né? Então, de novo, o F na horizontal, perceba que ele está alinhado com o braço de força, então seria um vetor antiparalelo. Então, o ângulo entre eles seria de 180 graus. Logo, o torque exercido por essa componente antiparalela, nessa componente horizontal, né, é um torque nulo. Mas, né, o torque exercido pela componente na vertical, que seria braço vezes força na vertical, né, e o ângulo entre elas, né, entre o braço e essa força na vertical. Esse ângulo é 90 graus. Ah, então é diferente de zero, né? Então a gente tem, de novo, convertendo o braço para metros, vezes 60. Ah, não é vezes 60, professora. Por quê? Porque agora não quero só o F, eu quero usar só o F, eu quero o F na direção vertical. Então seria a força, a componente dessa força na direção vertical seria 60 vezes cosseno de 20 graus, vezes o seno do ângulo entre o braço e a força que eu estou estudando. No caso, é uma componente, né? Seno de 90. Conclusão, isso dá 5,6 newton vezes metro. Novamente, esse sinal menos foi colocado ou utilizando a regra da mão direita ou lembrando que esta componente vertical faz com que a roda tenda a girar no sentido horário. E a nossa convenção de sinais é que é positivo no sentido anti-horário. E, de novo, não esqueçam de ajustar o número de AS na resposta final. Não é necessário ajustar os AS nas etapas intermediárias. A resposta final que você deve levar em consideração esse ajuste. A regra do produto é, analise o número de AS de cada uma das parcelas. A parcela que tiver menor número de AS é o número de AS que você deve utilizar na resposta. Bom, pessoal, vamos calcular agora o momento de força ou torque da força F quando o polo encontra-se deslocado em relação ao ponto de aplicação do vetor força. Para isso, precisamos saber o módulo do braço de força, o módulo de F e o ângulo entre eles. Note que se o ângulo entre F e R não for um valor conhecido, algumas vezes a determinação desse ângulo pode se tornar trabalhosa. Outro método seria utilizar o método das componentes. Então, decomporíamos força na direção horizontal, força na direção vertical. Para determinar o braço, utilizaremos o conceito de linha de ação de forças. Para isso, vamos traçar uma linha tracejada pelo qual a força vertical passa e uma linha tracejada pelo qual a força horizontal passa. Essa linha tracejada é a linha de ação de força da força do componente vertical. A distância entre ela e o polo nos fornece o braço de força da componente vertical, que neste caso é igual a D. Essa linha tracejada é a linha de ação de força da componente horizontal. A distância dela em relação ao polo é o braço da componente horizontal. Neste caso, ela é igual ao L. Para calcularmos o torque dessas componentes, vamos fazer
força vertical vezes D, né? No caso é braços D vezes força vertical, vezes o seno do ângulo entre eles, que é, neste caso, igual a 90 graus. Como o seno de 90 graus é 1, aqui já foi escrito força vertical vezes D. Na componente horizontal, temos L, que é o braço de força, vezes a componente horizontal, vezes também seno de 90 graus, pois o ângulo entre a força horizontal e L é 90 graus. Como o seno de 90 graus é 1, escrevemos aqui força horizontal vezes L. Agora, precisamos escrever força vertical e horizontal em função da força F fornecida. Para isso, basta lembrarmos das relações trigonométricas. A força horizontal é igual a componente horizontal é igual a força vezes cosseno φ, pois força horizontal é um cateto adjacente. A força vertical é igual a F vezes seno φ, pois note, a força vertical é um cateto oposto ao ângulo φ. Vamos passar para um exemplo mais prático. Cálculo do momento de força, primeiramente vamos calculá-lo utilizando o método da definição. Então, nesse exercício temos uma peça, o polo está na base, no chão, que é esse ponto O, e a força aplicada está sendo aplicada aqui no ponto A. Ela está em ângulo, o ângulo que ela forma com a horizontal é de 40 graus. Como seria a aplicação da definição do momento de força ou torque? Bom, precisamos definir o braço de força, que é a distância do ponto O até o ponto de aplicação da força, esse vetor em verde, e a força. A força já foi fornecida, 600 newtons. O braço de força eu consigo determinar por Pitágoras, o módulo dele. O módulo do braço de força é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, estamos tranquilos quanto a isso. O próximo problema será determinar este ângulo beta formado entre o braço de força e a força. Vejamos. Ao traçarmos uma linha tracejada paralela a essa linha vertical, notamos que se esse ângulo que a força F faz com a horizontal é 40 graus, por formarmos um ângulo reto aqui, teremos aqui esse ângulo igual a 50 graus. Então, nos resta determinar qual o valor desse θ para sabermos efetivamente qual é o valor do ângulo entre o braço de força e a força. Note que o ângulo que queremos é 50 graus, mas mais o ângulo θ. Bem, o ângulo θ temos condições de calculá-lo. Basta utilizarmos o conceito de tangente. Tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, θ é o arco cuja tangente vale 26,56 graus. Ao somarmos 50 graus mais 26,56, temos 76,56 graus. Esse será o ângulo que utilizaremos no nosso cálculo. Então, R, que foi calculado pelo Teorema de Pitágoras, é igual a 4,472, força de 600, vezes seno de 76,56. Esse sinal aqui é o sinal fornecido pela regra da mão direita, né? Então, você posiciona a sua mão direita com a palma da mão, com as pontas dos dedos no sentido do vetor braço de força e imagine que você está arrastando ele em direção ao vetor F. O seu polegar apontará para o interior da tela do seu computador. Logo, o sinal é negativo, de acordo com a nossa convenção de sinais. Fazendo essa continha, notamos que esse valor é 2.609,77. Só que precisamos ajustar a resposta final ao número de AS. Fizemos uma adaptação aqui em relação ao exercício proposto pelo livro do Merriam, dizendo que o braço é 2,0 metros e essa altura aqui é 4,0 metros. Dessa forma, para ajustarmos os AS, levaremos em consideração esses números, ok? O ângulo 40 graus
e a força 600 newtons. Aqui temos 2 AS, o ângulo tem 2 AS e a força 3. Como aqui é um produto, a resposta final deve conter 2 AS. Então aqui foi escrito menos 2,6 kilonewtons. Quilo é um prefixo que significa vezes 10 ao cubo, newtons, vezes metro. Lembra, a unidade de torque é newton vezes metro. O modo da componente força vertical é F seno de 40 graus. Pois bem, então agora vamos traçar as linhas de ação de força que passam pela componente horizontal, que é essa linha lilás, e a linha de ação de forças que passa pela componente vertical, que é essa linha em cor-de-rosa. E vamos calcular o torque gerado por cada uma dessas componentes. Então, o torque da componente horizontal é braço de força, lembra, o braço de força é a distância do polo até a linha tracejada, então é 4, vezes a componente horizontal, acabamos de discutir, que é F cosseno de 40. E aqui temos o torque da componente horizontal. A componente vertical, vocês têm a linha tracejada em rosa, então o braço de força é a distância do polo até ela, e é igual a 2 metros, vezes a componente vertical, que é F seno de 40. Quanto aos sinais, obedecemos a regrinha que aprendemos inicialmente. Todo torque no sentido anti-horário, ele é considerado positivo. Então, notamos que os torques exercidos tanto pela componente horizontal quanto vertical faz com que o corpo tendesse a girar no sentido horário. Por isso que aparecem os sinais negativos aqui. Pois bem, agora só nos resta ajustar essa resposta final de acordo com o número de algarismos significativos. O braço tem 2 algarismos significativos, o ângulo tem 2 e a força tem 3. Escolhemos o menor número de algarismos significativos utilizado em cada uma das parcelas, no caso 2. Então temos menos 2,6 kN vezes metro. Novamente, quilo é o prefixo que equivale a vezes 10 ao cubo, newton vezes metro. Então aprendemos hoje os tipos de movimento, translação, rotação, rototranslação, a definição de momento de força ou torque. Vocês vão notar que no livro do Merian, eles utilizam a nomenclatura de momento de força. E no livro do Sears, eles usam a nomenclatura de torque. E aprendemos 2 métodos distintos de calcular essa grandeza física, o momento de força ou torque. O método definição do momento e o método dos componentes de F. Pois bem, então agora, como proposta inicial da nossa aula, temos como calcular a segunda condição de equilíbrio, que é a condição de equilíbrio para um corpo não rotacionar, ou seja, somatórios dos torques ou momentos de força igual a zero. Aqui temos um exemplo de um nivelador. Aqui é uma barra que está fixa a um eixo central por um pino, e vocês têm condições de pendurar corpos com diferentes massas e em diferentes posições, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Note que do lado direito o torque exercido faz com que o torque exercido é negativo, pois quando você pendura essa massa aqui que está em negrito, né, ela faz com que a barra tenda a girar no sentido horário. E do lado esquerdo, o torque exercido é um torque positivo, pois ela faz com que a barra tenda a girar no sentido anti-horário. Para treinar como atingir o equilíbrio, utilize este site aqui do Applet para vocês treinarem a encontrar o equilíbrio desse nivelador. Na aula B9, vocês farão uma aula de demonstração experimental que envolve um nivelador semelhante a este. Então, tipos de movimento, translação e rotação, e rototranslação, momento de força, segunda condição de equilíbrio, ok? São os principais conceitos da aula de hoje. E por fim, para nos encerrarmos a aula, vamos ver um cálculo de momento de força de um binário. Um binário, ele rotaciona, então ele obedece apenas à primeira condição de equilíbrio. A segunda condição de equilíbrio ele não obedece. Em outras palavras, somatórios dos torques é diferente de zero. Veja, temos uma trave, um polo passando em O, e ela vai rotacionar a um eixo perpendicular a esse polo. Note que a força F2
age na extremidade direita do seu vídeo e a F1 na extremidade esquerda. Então, a F1 faz com que o corpo tenda a rotacionar no sentido anti-horário. E a F2 também, né? Então, veja, a F2 apontando para cima, a hora que você aplica ela, você vai notar que a barra tende a girar também no sentido anti-horário. Então, o torque exercido por essas duas forças será positivo. E como calculá-los? Braço, que é L sobre 2, vezes a força. No caso particular que as forças são iguais, eu tenho F e F. Então, a resposta final é F vezes L. Bem, para verificar se vocês realmente entenderam os conceitos que tentamos discutir, agora vocês terão um tempo aí para tentar resolver esses dois exercícios. Vamos lá? Como referências da aula de hoje, temos Young e Freeman, da 12ª edição, e o livro do Méria de Mecânica Estática. Bom estudo a todos, grato pela atenção e interesse na aula A6.